Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem? Deus queira que sim, que muito embora vivamos ainda este tempo difícil, que não falte no coração, na mente, na casa, na família, no trabalho, enfim, que não falte jamais em todas as dimensões da vida de cada um e de cada uma de vocês a certeza da presença e da ação amorosa de Deus. Nestes dias nos quais a Igreja celebra a Páscoa da Ressurreição, que todos nós possamos, de novo, muito embora vivamos tempos difíceis por causa da pandemia, tempos marcados, pela morte, não há como dizer de outra forma, que mesmo assim possamos sentir a presença de Jesus ressuscitado, conferindo vida nova às nossas vidas. Amém, assim seja. Bom, então hoje é dia 13 de abril de 2021, terça-feira, dia de catequese na programação da TV Terê, nosso canal interativo da nossa paróquia no YouTube. Nós começamos já há 2 encontros, uma nova série de catequeses, nas quais eu, o Frei Paulo e o Frei Miguel, inspirando-nos nas catequeses do Papa Francisco, estamos junto com o Santo Padre, refletindo sobre a família. O Papa, logo após o Sínodo dos Bispos, dirige o Sínodo dos Bispos sobre a família, dirige a toda a Igreja diversas catequeses sobre o tema da família. Foi o que aconteceu no dia 7 de janeiro de 2015, a primeira catequese que o Papa Francisco concedeu no ano de 2015, Isso foi uma quarta-feira. A catequese não foi concedida na Praça de São Pedro, em janeiro lá em Roma faz muito frio, essa catequese, como de costume nestes tempos mais frios e também dias chuvosos, a catequese acontece na chamada Sala Paulo VI. Foi o que fez então o Papa, mais uma vez, no dia 7 de janeiro de 2015, continuando as catequeses sobre a família. E desde o início o Papa lembra a primeira solenidade que a Igreja celebra no ano, a solenidade no dia 1º de janeiro, solenidade da Virgem Maria, Mãe de Deus. A Senhora é celebrada com este título, Mãe de Deus. Na Ave Maria, nós também a chamamos assim. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E é a partir desta imagem, desta ideia, desta realidade, qual seja a realidade da mãe, que o Papa Francisco então desenvolve esta primeira catequese do ano de 2015. Diz o Papa: continuamos com as catequeses sobre a família, e na família a mãe. E aí o Papa já apresenta uma problemática, diríamos assim, já propõe uma reflexão, melhor dizendo, apresenta uma realidade que nos incentiva à reflexão. Que realidade é esta? Diz o Papa: a mãe, embora seja muito exaltada sob o ponto de vista simbólico, em muitas poesias, canções, muitas coisas bonitas se dizem poeticamente sobre a mãe, diz o Papa Francisco, mesmo assim, ela é pouco escutada e ajudada no dia a dia, pouco considerada no seu papel central na sociedade. Aliás, continua o Santo Padre, muitas vezes se aproveita dessa disponibilidade das mães, deste romantismo todo, que gira ao redor da figura das mães, sacrificando-se pelos filhos,
pela família. Então se utiliza disso para economizar nas despesas sociais. Se aproveitam. Nós vivemos numa sociedade que se aproveita da disponibilidade, da coragem, da entrega das mães, e isso faz com que muitas demandas, muitas necessidades das pessoas que deveriam ser atendidas pela sociedade como um todo, pelos programas sociais também como um todo, estas necessidades são então deixadas de lado porque as mães já estão fazendo isso. Aliás, permitam-me a digressão e a reflexão, é muito próprio da civilização na qual nós vivemos essa transferência de responsabilidades. Nós temos uma facilidade muito grande para dizer isso não é problema meu. Educação é dever da escola, catequese é dever da igreja, viver de maneira ética, moral é dever dos outros. Enfim, vivemos nessa sociedade que transfere as responsabilidades, e as mães, agora voltando à reflexão do Santo Padre, as mães sofrem na pele isso de maneira muito dramática e muito evidente. E aí continua o Santo Padre, como é possível resolver isso? O Papa diz que é necessário compreender melhor a luta das mães, dia após dia, para serem eficientes no trabalho e ao mesmo tempo diligentes e afetuosas na família. Seria necessário compreender melhor quais são as suas aspirações, a fim de expressar os frutos melhores e autênticos dessa emancipação, desta pretensa emancipação que foi conquistada pelas mulheres. Por que eu estou usando aqui o termo pretensa emancipação? Porque uma emancipação que seja verdadeira, muito embora ela exija o seu preço, não sei se todos aqui estão familiarizados com esta palavra, emancipação. Uma pessoa emancipada é aquela que pode conduzir a sua própria vida sem necessitar, sem estar precisando o tempo todo. Não vou nem usar aqui o termo ajuda, porque de ajuda todo mundo precisa. Uma pessoa emancipada não precisa de esmola. Esta é a realidade. Uma pessoa emancipada não precisa de esmola. E quando nós falamos da emancipação feminina, e aqui de acordo com a reflexão do Papa Francisco, quando nós falamos da emancipação das mulheres, é preciso sim investigar e constatar até que ponto isso é uma realidade. Se as mulheres estão de fato emancipadas, é a questão que o Santo Padre coloca. E para que nós possamos chegar a esta constatação, palavrinha difícil, constatação, para que nós possamos constatar isso, é preciso ouvir as mulheres. Preciso que todos nós, a sociedade, a igreja, os governos, os diversos organismos e organizações da sociedade, enfim, é preciso que nos aproximemos de maneira muito sincera, muito sensível das experiências das mulheres, para ouvi-las e ouvir principalmente o grito por ajuda das mulheres. Para que aí sim este processo de emancipação seja de fato realizado de maneira autêntica. Mais uma vez, esta emancipação não se torne um outro elemento romântico, dentre tantos, como já disse o Santo Padre, dentre tanto romantismo que gira ao redor da vida das mulheres. E aí, se tratando da igreja, o Santo Padre afirma: na vida da igreja está a mãe de Jesus. Na vida da igreja está Maria. E a mãe de Jesus
nos ensina, então, abre caminhos para que possamos escutar as mulheres, modelo, né, para que possamos perceber qual é esta luta, qual é esta situação verdadeira, real, sem romantismo, né? Aqui nesse ponto, né, o romantismo se contrapõe ao realismo, ou o realismo é remédio contra esse romantismo exagerado com relação às mulheres. Maria então nos indica este realismo, precisamos nos aproximar da situação das mulheres, estudando-as. Depois o Santo Padre faz uma reflexão sobre a experiência das mães versus o individualismo. É uma das reflexões mais bonitas desta catequese. E eu gostaria de introduzi-la com as palavras do próprio Papa Francisco, que diz o seguinte: as mães são o antídoto mais forte contra este propagar-se do individualismo egoísta, que marca tanto os nossos tempos. E aí o Papa continua: a palavra indivíduo significa aquilo que não se pode dividir. Indivíduo, que não se divide. Muito bem, continua o Papa. Com as mães isso não acontece. As mães dividem-se, olha que bonito, as mães dividem-se a partir do momento que hospedam um filho no seu ventre para dá-lo à luz. As mães dividem o seu ser com o ser dos filhos. E isso não acontece só do ponto de vista biológico no interior do ventre, mas esse dividir-se em prol dos filhos acompanha a vida toda das mães. E o Papa dá outros exemplos, né? As mães são as que mais odeiam a guerra, porque a guerra mata os seus filhos. Muitas vezes pensei naquelas mães que recebem uma carta bonita, né, dos estados, dos generais, dos líderes dos países, né, que estão em guerra, e na carta se diz assim: digo-lhe que o seu filho morreu em defesa da pátria. Nenhuma mãe quer passar por isso. Ou das mães que recebem hoje em dia esta notícia dos médicos, né? Seu filho infelizmente morreu por causa desse vírus. Nenhuma mãe quer passar por isso. Há alguns dias eu fui fazer o sepultamento de dos membros do grupo de jovens que eu acompanhava lá na Basílica do Carmo. Isso no início, né, dos anos 2000. A mãe desse rapaz estava presente. E ela, quando me viu, me disse: Frei, é muita dor. Então nenhuma mãe quer passar por isso. Pobres mulheres, diz o Papa, como sofre uma mãe. Mesmo assim, são elas que testemunham a beleza da vida. Depois o Papa, para ilustrar o que está querendo dizer, ele apresenta ipsis literis, ou seja, né, literalmente, um trecho de um discurso que o bispo Oscar Arnulfo Romero, bispo de El Salvador, país da América Central. Dom Oscar Romero viveu em El Salvador nos anos nos quais a ditadura militar em Salvador foi a mais violenta. Inclusive, muitos padres da arquidiocese, né, governada por Dom Oscar Romero, muitos padres foram mortos. Inclusive o próprio Dom Oscar Romero foi assassinado enquanto celebrava a missa. Depois foi beatificado, canonizado. Hoje é São Oscar Romero. Então o Papa Francisco faz questão de apresentar um trecho, né, desse discurso. Diz Santo Oscar Romero: todos devemos estar dispostos a morrer pela nossa fé, ainda que o Senhor não nos conceda esta honra. Dar a vida não significa somente ser assassinado. Dar a vida, ter espírito de martírio, é doar-se no dever, no silêncio, na oração, no cumprimento honesto
os deveres de cada dia, naquele silêncio da vida cotidiana, dar a vida pouco a pouco? Sim, como a dá uma mãe, e sem temor, com a simplicidade do martírio materno. Olhem que conceito bonito, né? Toda mãe é uma mártir, diz Santo Oscar Romero. Com a simplicidade do martírio materno, concebe no seu seio um filho, dando-o à luz, amamentando-o, fazendo-o crescer e cuidando dele com carinho. Isto é dar a vida, diz Oscar Romero. Isto também é martírio. Percebam então como a igreja, né, em sua tradição espiritual e teológica, valoriza o papel das mães, né, o que é um santo da igreja, conferindo às mães o título honroso de mártir. E nós sabemos, né, a palavra mártir significa testemunha, aquele que testemunha a fé. Toda mãe nesse sentido seria, segundo a reflexão de Santo Oscar Romero, uma mártir, uma testemunha da fé. E o Papa Francisco conclui, né, este pensamento de Santo Oscar Romero. A escolha de vida de uma mãe é a escolha de dar a vida. A escolha de vida de uma mãe, a escolha fundamental de vida de uma mãe é a escolha de dar a vida. Quero acreditar que todos nós testemunhamos isso no relacionamento com as nossas mães. Com a minha mãe não foi diferente. Claro, o meu pai também, mas como nós estamos falando hoje, né, das mães, certamente o Papa Francisco reservará outras catequeses para falar dos pais, mas hoje falando das mães, não é? A minha mãe foi uma mulher, né, que como uma velhinha, né, que vai se consumindo, né, mantendo a luz ao mesmo tempo em que se consome. Minha mãe foi uma mulher que viveu para dar a vida. Isso é muito bonito, diz o Papa aqui na catequese. Isso é grande, é bonito e de fato, é muito bonito. Uma sociedade sem mães, continua o Papa, seria uma sociedade desumana. Uma sociedade que não é humana. Porque as mães sabem testemunhar sempre nos piores momentos a ternura, a dedicação, a força moral. Além disso, e finalmente, né, a última reflexão que o Papa Francisco apresenta nesta catequese, as mães são aquelas que sabem transmitir o sentido mais profundo da prática religiosa. As mães são as primeiras mestras de fé e de religiosidade, de conhecimento de Deus, afirma o Santo Padre. Não é com as mães que nós aprendemos as primeiras orações, os primeiros gestos de devoção, e isto fica inscrito, né? Este valor da fé fica inscrito em cada ser humano, porque todo ser humano é um ser de fé, mesmo aqueles que não têm religião. Esses dias eu falava com alguém, não é? Mesmo aqueles que não têm religião, quando colocam o celular para despertar no dia seguinte, isso é um ato de fé. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Coloco o celular para despertar, tendo fé de que amanhã cedo eu estarei vivo. A fé é parte integrante da condição humana. De uma maneira que nós podemos dizer, né? Assim como o Papa disse, né? Uma sociedade sem mães é uma sociedade desumana, é uma sociedade sem fé também, uma sociedade que perde muito a sua humanidade. Mas enfim, né? Voltando às mães como promotoras, né, dessa dimensão da fé e da religiosidade na vida humana, continua o Santo Padre, né? A semente da fé está nestes momentos preciosos que os filhos têm no colo de suas mães, perto de suas mães, aprendendo a rezar, aprendendo a relacionar-se com Deus. De novo, gostaria de partilhar a experiência que eu tive com a minha mãe. Né? Minha mãe foi uma pessoa assim que não permitia que nós não nos relacionássemos com Deus. Minha mãe não permitia que nós não rezássemos. Quando algum de nós, né, filhos da dona Maridete, esse é o nome da minha mãe, quando algum de nós, né, se debatia à noite na cama por causa de algum pesadelo, né, e gritávamos, né, ou
nos afligíamos durante o sono, minha mãe vinha nos socorrer, se fosse o caso, nos acordava e na mesma hora perguntava: você não rezou antes de dormir, não? Não é? Porque rezar antes de dormir nos livraria dos pesadelos. E olha, de fato livra, viu? De fato livra. A oração, aliás, a oração antes de dormir é indispensável para todo cristão, toda pessoa que tem um mínimo de fé, pelo menos antes de dormir e ao acordar, né? A famosa oração da manhã e a oração da noite. Sem as mães, vai concluindo, né, o Santo Padre, sem as mães não somente não haveria novos fiéis na vida da igreja, mas a fé perderia boa parte do seu calor simples e profundo. E a igreja é mãe. O Papa termina a catequese como começou. Né? A igreja é mãe. Né? É a Santa Madre Igreja, a Santa Mãe Igreja. Nós não somos órfãos. Não somos órfãos. Temos na igreja uma mãe, temos em Maria a nossa mãe e temos as nossas mães biológicas, as nossas mães de sangue, que em certo sentido, como ouvimos no ensinamento do Papa, também são nossas mães de fé. Não somos órfãos. Temos uma mãe de novo, né? Na igreja, uma mãe em Maria e temos também as nossas mães. Então, este é o ensinamento do Papa Francisco, né? Muito bonito, muito singelo, sobre a figura das mães, sobre o papel das mães na vida da sociedade e na vida da igreja. E aí eu concluo com as palavras do Papa. Queridas mães, disse Papa Francisco, terminando a catequese. Queridas mães, obrigado. Obrigado por aquilo que vocês são na família e porque vocês dão aquilo que são à igreja. Olha que interessante, o Papa não diz que as mães dão aquilo que fazem. As mães dão à igreja aquilo que são, ou seja, a identidade de mãe. São as mães que ensinam a igreja a ser mãe. Bonito, né? As mães dão à igreja o ser mãe. Dão à igreja e ao mundo. E aí ele faz um agradecimento à igreja. E a ti, amada igreja, obrigado por ser mãe. É uma oração que nós poderíamos fazer, não é? Contemplando o mistério da igreja, né? Muito obrigado, mãe, igreja. Muito obrigado por ser minha mãe. E o Papa termina com um agradecimento à Virgem Maria. E a ti, Maria, Mãe de Deus, obrigado por nos fazer ver Jesus. Obrigado, Maria, por ser também a nossa mãe. Nunca nos falte, portanto, um profundo amor, respeito, compreensão, valorização sincera pelas mães. Que Deus, na sua bondade, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, continue abençoando com saúde, com muita vida, com vida verdadeira, a vida de todas as nossas mães. Assim seja. Muito obrigado pela companhia de vocês, pela atenção de vocês. Continuem se cuidando, viu? E vamos continuar rezando para que, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Nossa Senhora da Saúde, sejamos livres o mais rapidamente possível dos efeitos tão terríveis da pandemia. Um abraço, viu? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.